Paz é grato para o Senhor Jesus Cristo, amém, querido? Amém. Sem perda de tempo, abra a vossa Bíblia. Glória. No livro das Revelações, capítulo 3. Aleluia. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos aí procuram aí, eu quero fazer meus agradecimentos. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, pelo privilégio, a honra. Nesta tarde está aqui para ministrar a palavra de Deus aos vossos corações, ao coração da noiva, da igreja, do rebanho, do povo de Deus, né? Entendendo, querido, que pessoas aqui da minha retaguarda mais qualificadas, mais instruídas, mais idôneas do que eu. É por isso que eu louvo a Deus por esta oportunidade, né? De estar aqui nesta tarde. Também quero agradecer também nossos pastores, né? Primeiramente o pastor Jonas, pastor local da igreja, pastor Arthur também, pela confiança, pastor Helena, e toda a equipe de obreiros aqui na minha retaguarda aqui, os pastores também, agradecer a cada um aí que está aqui nesta noite para nos ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus, que eu creio, querido, que Deus vai continuar falando aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. E eu creio que Ele vai continuar falando, aleluia. Eu costumo dizer que eu sou só o canal, querido, os pregadores é só o canal. A água é o Espírito Santo, é a represa é o céu. Porque tudo que vem do alto, vem do céu. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e 8 somente, diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras. E eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aleluia. Sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Palavra do Senhor. Amém, querido? Pode sentar. Aleluia. Mesmo espírito de adoração nesta noite. Vou demorar muito, já estamos saindo para 7. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos nesta tarde diante de um livro profético, o livro da revelação, o livro do Apocalipse. É interessante que um homem chamado João, ele é escolhido entre 12. Para quê? Para Deus dar esta revelação a ele. Quem era João outra hora? João outra hora era pescador, era filho de Zebedeu de Salomé, irmão de Tiago. João é aquele que outra hora Jesus deu o nome de Boanerges, filho do trovão, pelo seu temperamento. João é aquele que, justamente com seu irmão, eles queriam matar uma aldeia inteira de samaritano. Até então ele não era convertido ainda, andava com Cristo, comia com Cristo, orava com Cristo, dormia com Cristo, mas não era convertido ainda. Aleluia. Então João agora é aquele que, o único dos 12, como diz o pregador, o único dos 12, que fez parte do trio íntimo, assim como Pedro e Tiago, e foi o único dos 3 que ouviu os batimentos cardíacos de Cristo, porque foi o único que reclinou o seu ouvido nos peitos de Cristo. E é interessante que João também foi o único que permaneceu na morte de Cristo, em frente à cruz, juntamente com as mulheres, Maria, né, e a mãe de Jesus e outras mulheres que ali estavam com ele. É interessante também que João, querido, quando ele se converte, aquele homem que queria matar uma cidade inteira de samaritano, é agora aquele que escreve as suas epístolas dizendo: filhinhos, não pequei, mas se pecar, nós temos um advogado fiel diante do Pai. João aqui, querido, foi um dos 12 apóstolos mais exaltados. Por quê? João escreveu o evangelho que leva seu nome. João escreveu 3 epístolas e também João escreveu o livro de Apocalipse, o livro da revelação. O único apóstolo, segundo a história, que morreu não de martírio, mas morreu de velhice. Então João aqui agora, a Bíblia diz que ele é enviado para a ilha de Patmos. João aqui agora, ele é levado para esta ilha, porque naquela época quem estava governando não era mais Nero, agora era Domiciliano, o imperador da época de João. Ele estava governando. Então João, pelo testemunho de Cristo e por pregar a palavra de Deus, João agora ele é levado para aquela ilha para ser exilado. E ali eu posso olhar com os olhos espirituais João naquela ilha sozinho, querido, uma ilha a qual eles tinham que trabalhar para o imperador da época. Então eu posso conjecturar que João naquela ilha sozinho, sentindo falta dos seus irmãos, sentindo falta da sua família, achando que todo mundo esqueceu ele,
Mas de repente a Bíblia diz que no dia do Senhor, um dia de domingo, João foi arrebatado em espírito, e a Bíblia diz que ele ouve uma voz dizendo: ei, o que tu vês, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Entenda uma coisa, porque quem fala contigo é aquele que é o princípio, aquele que é o meio e aquele que é o final. Entenda uma coisa, o único homem, o único ser que está nos 3 tempos ao mesmo tempo se chama Jesus. É por isso que o livro do Apocalipse está nos 3 tempos: passado, presente e futuro. Aquele que era, que é e que há de vir. Então João aqui agora pode se alegrar, porque ele ouve uma voz diferente, aleluia, e ele olha para ver quem falava com ele, e a Bíblia diz que ele caiu como morto, e ele diz: ó, João, não tema, eu estava morto, mas estou vivo, e tem mais, eu tenho a chave da morte e do inferno. Depois você vê 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia Menor. Querido, enquanto João ele vai escrever a sexta igreja, é algo que me chama a atenção aqui, antes de eu entrar no texto. É interessante que esta carta aqui, ela vai ser enviada não a uma igreja específica, mas ao anjo da igreja. Aleluia. Por quê? Porque se você observar o texto do capítulo 1, versículo 3, vai dizer: ó, bem-aventurado é aquele que lê, é aquele, não é aqueles que lê, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a palavra dessa profecia. Então o pastor da igreja, o anjo da igreja, ele é responsável para receber a carta e para pregar a igreja, para orientar a igreja, para instruir a igreja a respeito da revelação a qual Jesus Cristo deu para ele por intermédio de João, que escreveu esta carta. É interessante que Deus não envia a carta ao círculo de oração. Ele não enviou ao líder de departamento, não. Ele enviou ao anjo da igreja. Eu aprendi uma grande lição aqui, querido. Eu estava lá em casa meditando. Eu aprendi aqui uma grande lição que falou comigo, querido. Salmo 136, assim, ó: compõe com sua fé os convívio e união. Aí fala assim, ó: é como óleo precioso sobre a cabeça e a barba de Arão. Quem é Arão? Arão é o sacerdote. Arão é como pastor que instruía o povo. E é interessante uma coisa, Diácono Antônio, que a Bíblia diz que o óleo começa pela cabeça, a cabeça de Arão, que é o pastor da igreja. Entenda bem, você aprender isso aqui. Depois ela desce a sua barba, simbolizando o seu ministério. Segundo, terceira desce as voltas das suas vestes, que simbolizavam a igreja, que simbolizavam o povo. Por quê? Porque na hora do sacerdote tinha um símbolo das 12 tribos de Israel, que simbolizava o povo. O que eu aprendo aqui, querido? Para a igreja receber a unção que sai dos homens de Deus, que sai dos sacerdotes, que sai dos pastores, querido, a igreja tem que se submeter a uma autoridade que foi constituída por Deus. Porque quando a igreja, quando a ovelha, quando o membro, ele se submete a uma autoridade, aí ele não perde, ele só ganha. Primeira coisa que ele ganha, ele é pastoreado. Segundo, ele é instruído. Terceiro, ele é provido. Quarto, ele é protegido. E quinto, ele é promovido. Vou explicar, vou falar que você não entendeu. Primeiro, ele é liderado. Você já viu aquele crente que não gosta de ser liderado? É fácil que você encontre ele, encontre ela. Ele não se submete à autoridade. Por quê? Porque ele fala o que ele quer, da forma que ele quer. Pode ver que igreja não para nenhuma igreja, porque ele não suporta a ser liderado. Segundo, ele é instruído. O crente que não é instruído, querido, ele não tem ética, ele não tem Bíblia, ele não tem palavra, querido. Aonde ele vai é só escândalo, porque ele não tem instrução, ele não aprendeu, ele não sentou para sentar, ele não assentou para aprender, ele quer se levantar para ensinar, mas ele não quer se sentar para aprender. E terceiro, ele é provido. O crente que não é submisso à autoridade, ele não tem nada para dar, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Aleluia. Quarto, ele é protegido. O crente que submete à autoridade, ele está desprotegido. Você lembra de Moisés? Quando Moisés levantava a mão, a Bíblia diz que o povo prevalecia, porque Moisés simbolizava o intercessor daquele povo. E o crente não se submete, ele está desprotegido. Ele é uma presa fácil para o inimigo tragar a vida dele. E quinto, ele é promovido.
voltar para o texto. Entenda bem, olha só como nós começamos. Começamos com um membro da igreja, daqui a pouco um ungido auxiliar, daqui a pouco a diácono, depois a presbítero, depois evangelista, depois pastor. Por quê? Porque eu obedeci, eu submeti à autoridade. Quer ser abençoado espiritualmente, financeiramente, tem que se submeter às autoridades. Porque esta carta aqui, ela foi primeiramente ao pastor, ao anjo da igreja. E a Bíblia diz que ele começa a falar ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Escreve, primeiro, credencial, aquele que é santo. Por quê? Porque ele está mostrando aqui aos falsos daquela época que ele é o verdadeiro, que ele é o santo. Porque Deus, querido, uma das atributos de Deus se chama santidade. E Deus não abre mão da sua santidade. Em Isaías capítulo 6 vai dizer que os querubins proclamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus não abre mão da sua santidade. E hoje, se estamos aqui, é porque nós fomos santificados. Aleluia. A Bíblia diz assim: olha, assim como ele nos chamou é santo, seja bem vós santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Aquele que é verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque não há mentira, não há engano, não há hipocrisia, não há falsidade, querido. Porque Deus, ele é verdadeiro. Aleluia. Ele falou assim: Pai, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. E nele não há engano, nele não há mentira. Porque naquela época, no meio da igreja, existia também aqueles que enganavam a igreja, aqueles que mudavam a mensagem do evangelho, os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que não aceitavam a mensagem dos apóstolos, porque a Bíblia diz que o fundamento está alicerçado, o fundamento dos apóstolos e profetas, na qual Cristo é a pedra principal da esquina. Então muitos naquela época não aceitaram, e também como no dia de hoje, não aceita o verdadeiro evangelho. Como foi falado aqui, o evangelho genuíno, querido, é o evangelho puro, sem mistura, querido. Por quê? Porque o evangelho tem mistura. O evangelho é simples, mas ao mesmo tempo ele é verdadeiro, ele é profundo. Eu costumo dizer que o evangelho, ele é dinamite de Deus, que explode as pedreiras mais rígidas do coração de um homem, de um ser humano, querido. Aonde o evangelho chega, ele alcança almas. Aonde o evangelho chega, barreira é quebrada. Aonde o evangelho chega, famílias é restaurada. Aonde o evangelho chega, igrejas levantadas. Aonde o evangelho é pregado, o nome de Deus é glorificado. Ele continua dizendo: aquele que tem a chave de Davi, que fecha quem abre, que abre quem fecha. Mas o texto do tema aqui é: e eu conheço as tuas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta. Entenda bem, antes dele falar que pôs uma porta, ele falou assim: olha, eu conheço tuas obras. Para todas as 7 igrejas que Jesus falou: eu conheço tuas obras. Por quê? Porque toda vez aqui todo mundo nos conhece. Estamos vendo aqui uma outra aqui, mas lá fora ninguém sabe quem é quem. Talvez em casa, na faculdade, na escola, na rua, no trabalho, ninguém conhece. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, a sua essência, ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua obra. Diante de ti eu pus uma porta aberta, e esta porta ninguém fecha, porque a porta que eu vejo ninguém abre. Entenda bem, querido, que a primeira porta na Bíblia já começa com a porta da salvação. Jesus falou: eu sou a porta, aquele que entrará comigo será salvo. Entenda bem, entrará e sairá e achará pastagem. Por quê? Porque então tem algo interessante. Ó, entrará e sairá e achará pastagem. Por quê? Porque na caminhada da salvação eu tenho que entender uma coisa, querido. Eu tenho que ser alimentado. Aleluia. Porque não adianta dizer que sou salvo e não tenho me alimentado, meu irmão. Porque quem faz nós permanecer no caminho da salvação é a palavra de Deus. Aleluia. A gente está falando: entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, ele é o bom pastor que nos conduz à parte do verdejante. Aleluia. Jesus, ele é a luz do mundo que nos guia em meio à escuridão, meu irmão. Aleluia. Ele é a água que sacia a nossa sede. Aleluia. Ele é a ressurreição e a vida, porque ele venceu a morte. Aleluia. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade
vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é a videira verdadeira, porque Ele é o único suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Então a primeira porta está falando de salvação. Aleluia. E a salvação, querido, existe um caminho. E esse caminho para ser trilhado, nós temos que estar sempre alimentando a sua palavra. Aleluia. Por quê? Porque se nós pararmos, se alimentar desta palavra aqui, nós vamos mudar a nossa rota. Porque a Bíblia, a palavra, é a nossa bússola para nos conduzir ao céu. Para você ir para outro país, você tem que ter um passaporte. Para ir para o céu, você tem que ter a palavra de Deus. Aleluia. Outra porta que eu vejo aqui é a porta da evangelização. Esta porta para esta igreja que Deus fez essa promessa diante de ti, eu pus a porta aberta. Por quê? Porque esta igreja aqui é uma igreja missionária. Ela é uma igreja que ajudava, é uma igreja que estendia as mãos. É por isso que a palavra Filadélfia significa amor fraternal. É uma igreja que amava, é uma igreja que abraçava, é uma igreja, querido, que a todo tempo estava correndo, estava buscando os pecadores lá fora, estava salvando aqueles, aleluia, que outra hora a sociedade não dava nada, mas ele estava lá de pé para pregar o evangelho. Ele não negava a palavra, independentemente das lutas daquela época, da perseguição religiosa, da perseguição do lado político. Mesmo assim eles não pararam, eles continuaram com pouca força, com pouco recurso financeiro, mas eles continuavam, porque eles tinham uma promessa. Qual é? A porta tinha sido aberta. Se a porta foi aberta, nós temos que passar, porque quem abriu foi Jesus, aquele que tem a chave. Aleluia. E a porta está sendo aberta. O apóstolo Paulo falou algo interessante, falou assim: olha, uma grande porta me foi aberta, mas são muitos inimigos que vêm contra mim. Porque não é fácil, querido. Deus abriu a porta. Não quer dizer que não vai vir retaliação, não vai vir calúnia, não vai vir perseguição, não vai vir lutas, não vai vir apedrejamento, vai vir sim. Mas em meio de tudo isso, nós, como cristãos, nós temos que continuar sendo como ovo. O ovo, quanto mais bate, mais ele cresce. Quanto mais calunia, mais ele está crescendo. Quanto mais te rejeita, mais você está crescendo. Quanto mais fala mal de você, mais você vai dando fruto. Porque Deus que abriu a porta. E ele falou assim: olha, Pedro, sobre esta pedra eu ficarei na minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. A igreja foi edificada debaixo de uma grande promessa. Mateus 16, versículo 18. Segundo os estudiosos, ele diz que ali é a interpretação daquele texto ali é o futuro do cristianismo. Porque muitos falam que a pedra é Pedro, mas nós sabemos que a pedra não é Pedro. Pedro significa pedra, um pequeno fragmento da pedra. A pedra ali é Jesus, querido. Jesus, ele é a pedra que a igreja está edificada. Jesus é a pedra que Israel bebeu no deserto. Jesus é a pedra que Daniel viu a sua visão. Uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão, que destroçou a estátua de Nabucodonosor. Jesus, ele é a pedra a qual nós estamos edificados. Ele é a pedra que foi rejeitada pelos seus construtores, a nação de Israel. E esta pedra, aleluia, que eu, que você estamos edificados, enraizados, aleluia, na fé. Glória a Jesus. Aleluia. E uma grande porta abriu para esta igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja missionária, querido. Naquela época estava tendo uma grande perseguição. O governador na época, chamado Domiciliano, ele não parava. A todo momento ele estava prendendo os cristãos. Está prendendo, maltratando, querido. Tinha acabado de sair um imperador chamado Nero, agora ele é pior ainda. E a igreja continuava crescendo. Querido, quando a igreja se estagnar, se acomodar, a igreja para de crescer. Mas quando a igreja começa a ser perseguida, você vai ver uma igreja que vai começar a crescer, querido. Porque a igreja sempre foi, irmão. Atos vai dizer que a igreja só crescia debaixo de perseguição, debaixo de luta, debaixo de afronta. A igreja só cresce em Israel debaixo de luta, porque é muito fácil, aleluia, viver um evangelho de acomodismo, um evangelho que não tem luta, um evangelho que ninguém te afronta. É muito fácil. Eu quero ver viver é o evangelho genuíno do apóstolo Paulo, que diz: eu não me envergonho do evangelho. Esse homem aqui, ele levou 5 quarentenas de ações no Zoom, mas ele escreve: mas eu não me envergonho do evangelho. A Bíblia diz, querido, que ele, apóstolo Paulo,
10 naufrágios sofreu, mas ele escreve: eu não me envergonho do Evangelho. Em Jerusalém ele foi rejeitado, mas ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Em Troade fui apedrejado, mas eu não me envergonho do Evangelho. Em Filipe ele foi açoitado e preso, mas ele não se envergonha do Evangelho. Em Tessalonicenses em Bereia ele foi expulso, mas ele não se envergonhou do Evangelho. Em Atenas chamado Paulo de Tagalera, mas ele não se envergonhou do Evangelho. Na sua prisão, ninguém esteve com ele, somente Lucas, mas ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Todos abandonaram Paulo. Paulo passou o tempo todo investindo na vida dos cristãos. No momento que ele mais precisou, ninguém estava com ele, mas ele disse: eu não me envergonho do Evangelho. João está aqui sozinho naquela ilha, mas Deus dá a revelação para ele, mostrar para ele que ninguém nunca está só, meu irmão. O momento mais difícil que nós achamos que estamos só é a hora que Deus entra. Aleluia. É a hora que Deus faz. Aleluia. É a hora que Deus cumpre a promessa. Por quê? Porque naquele momento ali que você acha que não tem mais jeito, que suas forças já se esgotaram, é a hora que Deus vai agir. Porque o limite de Deus é a oportunidade, o limite do homem é a oportunidade de Deus agir. É quando chegamos no limite que Deus vai lá e age e mostra que Ele é Deus, o Jeová Jireh, o Deus da providência, o Jeová Rapá, o Deus que cura câncer, é o Jeová Nissi, é a nossa bandeira, é o Jeová Sabaote, é o Senhor dos Exércitos, é o Jeová Samar, é o Deus Todo-Poderoso. É no momento de crise que Ele se revela a mim e a você e abre a porta. Sabe por quê, querido? Porque é dessa forma que Deus age. Porque quando nós tivermos força para lutar, Deus Ele deixa. Mas a partir do momento que as nossas forças chegam ao fim, aí Deus Ele entra. Porque a nossa fraqueza, aleluia, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque Deus Paulo orou: tira esse espinho de mim, mas Deus falou assim: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em Jó ele falou assim: olha, fala para os fracos, eu sou forte. E aquela igreja ali, querido, é uma igreja de pouca força, financeiramente, não espiritualmente, porque espiritualmente é uma igreja de muita força. Sabe por quê? Porque é a igreja que guardava a maior dádiva, a palavra, e não negou o nome de Cristo. Por quê? Porque eles entenderam o que é ser testemunha, eles entenderam o que é ser um mártir, é dar a sua vida pelo ideal, é você dar a sua vida pelaquela causa, na causa que você crê. É você crer na verdade tão profunda a ponto de você dar a sua vida pelaquilo que você crê, você acredita. E esta igreja não foi repreendida, pelo contrário, ela foi exortada, ela foi aconselhada, ela foi levantada, ela foi, aleluia. E o próprio Deus falou: olha, eu te amo. A igreja que Deus amava, querido. Porque Deus Ele ama a igreja missionária. Deus Ele ama a igreja que faz a obra. Deus Ele ama uma igreja simples, uma igreja humilde. Sabe por quê? Porque quem é simples, quem é humilde, ele aprendeu com Jesus. Ó, aprender de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para vossas almas. Então Jesus, querido, Ele deixou duas matérias que foi mansidão e humildade. Esses irmãos aqui, eles entenderam, querido, porque é uma igreja simples. Aleluia. Então aquela porta tinha sido abrida para aquela igreja. Aleluia. Entenda uma coisa, sabe por que muitos lugares têm fechado a porta, querido? Muitos ministérios, porque não foi Deus que abriu. Porque acha que abrir igreja, chegar ali e já abrir, não é assim não, querido. Abrir igreja não é igual abrir uma boteca, igual abrir uma boca de fumo, igual abrir um bar, igual abrir um mercado. Não, é diferente. Para abrir uma igreja tem que ter oração, tem que ter confirmação, tem que ter choro, tem que ter lágrima, tem que ter sangue, tem que ter calo no joelho. Para abrir uma igreja não é de qualquer jeito não. Sabe por quê? Porque não é eu, não é você. Jesus, Ele é o dono da igreja. Então Ele tem que testificar, aleluia, se Ele está ou não está naquele lugar, naquele negócio. Jesus tem que testificar. E esta igreja testifica, aleluia. Ó, eu te amo. É por isso que Ele pôs esta porta aberta, aleluia. Sabe por quê, querido? A sua igreja que você faz parte não fechou a porta porque foi Deus que abriu. Esse ministério não fechou a porta porque foi Deus que abriu. E a porta não se abre, não poder na terra, nem debaixo da terra tem poder de fechar. Nenhum poder tem poder de
fechar uma igreja que Deus abriu. Porque a igreja é dele. E ele se responsabiliza, aleluia, pelas suas promessas, pela sua palavra. E para correr para o final, aí ele fala assim, ó, por que guardaste a palavra, versículo 10, por que guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, também eu vou te guardar da hora, da tentação, da tribulação, da aflição que advém sobre o mundo, para experimentar todos que habitam na terra. Ele está falando de um período, está falando de um tempo que vai vir a aflição, mas aqueles que guardou, aleluia, aqueles que guardou a palavra, aqueles que não negou o nome, aqueles que foram fiel, aqueles que foram verdadeiros, aqueles que foram santos, podem ter certeza que quando o céu se rasgar, ele vai subir, eles vão subir em um só coral. E um só coral a igreja vai subir, irmãos. E eu creio que eu quero fazer parte desse coral. Eu creio também que você também vai fazer parte desse coral, aleluia. Aleluia, lá não vai ter mais choro, não vai ter mais labuta, não vai ter mais sofrimento, aleluia, é só adoração de dia e de noite, aleluia, santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que há de ser. Aí ele fala, todos que habitam na terra, aí eu observo, duas classes de pessoas, os que habitam na terra e os que têm a pátria no céu. Só depende de uma coisa: aonde está o meu e o teu coração, ali estará o nosso tesouro. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, glória! Aleluia! E aí, queridos, gostaram da experiência? Deixou até o negócio de sua para pegar aqui resolvendo? Gostaram? Aleluia! É sempre bom, né? Estar na presença do Senhor, muito bom. Queridos, nós vamos louvar ao Senhor com o hino para colhermos as ofertas, tá? E logo após, o ônibus vai sair daqui, tá bom? Lá para a sede, tá bom? Então logo após, nós vamos estar iniciando, indo para o encerramento, tá bom? Olha, acho que até chegou. É isso aí? Então, vamos louvar ao Senhor. Amém? Chamar aqui o presbítero Israel para cantar o hino.